Olá e sejam bem-vindos a mais uma conversa criptoativa. O meu nome é Fábio Varanda e o nosso convidado é o António Pacheco Vilaça, licenciado em Organização e Gestão de Empresas, fundador e editor da editora Self e do Cowork da Praia, entusiasta e uma das pessoas em Portugal que mais tem feito pela divulgação de informação de qualidade sobre blockchain e criptomoedas. Antes de continuar, quero agradecer teres aceito o nosso convite para partilhar um pouco da tua experiência e das tuas opiniões sobre estes temas. Quero aproveitar para te dar os parabéns pelo excelente trabalho realizado no podcast Bitcoin Talks e pelo livro Bitcoin. Bem-vindo, António. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui e ver que há projetos novos a tentar trazer mais informação sobre a área, portanto, têm todo o meu apoio se é essa a vossa missão. É com prazer. António, podes partilhar connosco como é que foi a primeira vez que tiveste contacto com o Bitcoin? Sim, eu conto também essa história no livro, porque eu acho que a forma como entramos todos em Bitcoin ou como a conhecemos é muito parecida. Eu já tive dezenas, se calhar centenas de conversas sobre como é que tomaste contacto a primeira vez com criptomoedas. E a história não é muito diferente da minha, mas contando-a já agora, a primeira vez que eu ouvi falar foi um amigo meu, o amigo Rui, com quem eu estou muitas vezes e falamos muito sobre, ambos temos empresas e ambos temos investimentos e ambos falamos muito sobre isto e sobre os nossos objetivos, não é? E num destes almoços, ele trouxe o tema da Bitcoin. Na altura era a única criptomoeda, estamos a falar de 2012, talvez, 2012, 2013. E foi muito engraçado porque passámos a tarde inteira depois a esmiuçar o que era isto, afinal. Então eram as minhas perguntas e algumas não respostas dele, porque se calhar ainda sabia pouco também sobre o assunto e estávamos um bocadinho a tentar nós descobrir o caminho que a Bitcoin teria que fazer. Então, e a verdade. O teu momento eureka, desculpa, o teu momento eureka surgiu logo nesse dia? Não, lá está. A história é toda muito parecida com o resto das pessoas, que é primeiro conheces e acabas por dizer isto não vai funcionar e lá está, nesse dia a minha postura foi de os bancos e os governos vão ter muita dificuldade em lidar com isto e portanto vão provavelmente esmagar fortemente a existência da Bitcoin. Mas demorei, a verdade é que eu nessa altura também estava com o negócio no Brasil também e portanto dividia-me um bocado e estava com muita coisa a acontecer ao mesmo tempo a nível empresarial e tive muito pouco tempo para dedicar ao que quer que seja. Eu confesso que provavelmente não procurei nada na altura, foi aquela conversa e foram algumas a seguir onde de vez em quando falávamos do tema, mas para mim aquilo era um projeto engraçado, mas era uma coisa um bocado geek e de nicho que eu achei que nunca fosse romper esse lugar, portanto achei que ia ficar sempre ali num nicho de pessoas, poderia continuar a existir, mas provavelmente iria ser ilegalizada em breve. Ou tornada ilegal ou ser certificada de uma maneira muito pouco interessante e não acreditei que fosse acontecer e foi só depois mais tarde, mais para 2016 provavelmente, que 2015, 2016 que me percebi, espera lá, então mas isto continua aqui, se isto continua aqui, já vinha com mais uns 3 anos em cima, não é? E portanto com para aí 6 anos no total, e aí eu comecei a pensar, se isto ainda está aqui e já está a causar aqui algum barulho, se calhar há aqui qualquer coisa, se calhar isto não é assim tão fácil de... Merece atenção. Sim, e depois a partir daí comecei aos poucos a interessar-me cada vez mais, comecei a cruzar-me com algumas pessoas também nas várias vertentes, desde a área do mining até à parte ao pensamento, porque o que me interessou mais foi sempre como é que isto era uma moeda, como é que isto é um pensamento económico. Essa é a parte que eu acho interessante, e aí é que está o valor. Portanto, nós podemos achar que o valor está em ficarmos milionários, em comprar Lamborghini, ir para a Lua e essa história toda, mas na verdade se não houver por trás um valor económico, um conceito económico que seja... que lhe dê sustentabilidade, que lhe dê credibilidade, isto vai ser só uma brincadeira, não é? Vai ser só um elevador de sobe e desce e portanto para mim isso era fundamental para eu me interessar e para eu estudar e foi muito esse o meu caminho. A partir daí comecei a ficar entusiasmado e há uma coisa que acontece com o Bitcoin que eu acho que é nós apaixonarmos pelo tema e ficarmos um bocadinho obcecados pelo tema.
Eu passava mais de 2 horas por dia a estudar sobre e a ler tudo o que eu podia ler sobre Bitcoin e criptomoedas, porque na altura já estamos a falar numa fase em que já havia Ethereum, também nos primeiros passos, mas que já havia aqui um conceito muito interessante e o Ethereum eu acho que vem abrir todo este novo mundo que é a segunda geração. Sim, eu acho que a segunda geração é isso, são este tipo de layers de smart contracts, etc. E claro, hoje já estamos ainda noutro nível, mas esse foi a loucura e eram 2 a 3 horas por dia a estudar e a ler e a apanhar os livros que podia em inglês. Eu leio muito em inglês até pela minha profissão, uma das minhas atividades é essa. E comecei a apanhar todos os livros que podia e a partir daí foi um doutoramento, um doutoramento pessoal a descobrir tudo o que havia e a seguir todas as leads possíveis para aprender o máximo. Estou também a fazer esse caminho e a gastar bem mais, eu não vou dizer mais do que 2 horas por dia, mas estou a gastar muito tempo, ou demasiado tempo com este tema porque chega quase a ser viciante o nível de conceitos e de conhecimento que existe aí e depois eu quero aprender mais e agora surgiu este projeto, o que é que este projeto faz, quais são os objetivos, o que é que está aqui por trás, que problemas é que ele resolve, que às vezes resolvem problemas que a gente nem sequer sabia que existiam. É uma desgraça porque a informação é tão interessante e tanta porque acabamos mesmo por gastar, ou não sei se a expressão é gastar muito tempo, mas pronto, é realmente para mim, gastar é melhor que perder, não é? Se dissermos perder muito tempo, então aqui já estamos a entrar num campo errado, mas gastar, enfim, nós gastamos o tempo da maneira que nos é útil e da maneira que gostamos e eu acho que está tudo bem com isso. Eu acho que nós tiramos prazer disto e não só isso, como acho que isto é fundamental para também percebermos um bocadinho melhor o que é que vem aí, o que é o dia da manhã, não é? Porque se nós ignorarmos constantemente estas coisas, aí sim vamos constantemente entrar tarde na realidade, não é? Eu acho que a criptomoeda já não é o futuro, é o presente, portanto acho que temos de estar atentos. Sim, estamos no início. Há muita gente que acha que nós não estamos no início, eu ainda acredito que estamos no início, estamos apenas com 10, 11 anos de criptomoedas, para mim isto é o início, apesar de há ainda muito desconhecimento e especialmente em português de Portugal e tu tens feito muito pela divulgação de bom conhecimento sobre esta área. Nós estamos a começar e estamos a tentar também. É realmente importante escrever coisas verdadeiras e nós no nosso blog temos lá uma área de debunking e vamos lançar um novo artigo brevemente para tentar desmistificar um bocadinho as coisas que são ditas assim um bocado da boca para fora em algumas reportagens que depois trazem muitas incoerências e coisas que não são propriamente verdade. Sim. Foi lançada há pouco tempo uma nova edição do teu livro, do Bitcoin, certo? Sim, revista sim. E aumentada, ou seja, não é simplesmente uma revisão, tu colocaste lá novos conteúdos no livro, correto? Sim, o livro precisava de uma revisão porque fruto da vontade de eu colocar cá fora, eu sou editor também, não é? E fui um mau editor de mim como autor, portanto tratei-me bastante mal no sentido de que aliás eu na altura estava fora do país, eu quando o livro saiu ou quando o livro foi terminado eu estava na Indonésia e portanto foi um processo de últimas provas e etc. do livro feitas não só com 12 horas quase de diferença horária, como com um mindset totalmente diferente e num país totalmente diferente e portanto foi tudo feito remotamente e eu não tive a revisão que eu gosto que os nossos livros tenham e a qualidade da revisão que os nossos livros tenham e portanto fui bastante arrogante no sentido de publicar o livro com erros ortográficos e assumindo-os como erros meus, que a vida é mesmo assim, mas eu quero que o livro saia e quero que esteja cá fora porque é importante começar a fazer isto e não quis quebrar as minhas datas e os meus compromissos com toda a gente, então
fiz isso a mim própria, que foi, olha, o António, lamento, vais sem revisor, e eu aceitei. Portanto, negociámos os dois, eu, negociámos aqui que teria que assumir que iriam haver erros e gralhas no meu livro, e tudo bem com isso, não o teríamos. E essa revisão era necessária, e portanto tinha que ser feita. Mas aqui foi muito mais do que isso. Esta nova versão do livro também me permitiu, eu já venho com esta vontade há muito tempo, mas enfim, life happened, não é? Como dizem os ingleses e os americanos, que é, tu queres fazer coisas, mas às vezes são muitas ao mesmo tempo, e nós temos tido uma atividade empresarial muito forte, e isso tem-me tirado como autor, porque a minha carreira não é de autor, não é? Eu tenho outras responsabilidades e equipas para gerir, etc. Então, basicamente, ficou para esta altura, para a 8ª edição, que foi uma edição revista não só a nível de qualidade do texto, corrigir ali as pequenas gralhas que houvesse, como também uma atualização sempre que eu falava do tema, porque o meu livro é de 2018, não é que ele tivesse coisas erradas que hoje já não são verdades, não havia nada, tudo o que está lá, aliás, as previsões que eu fazia para os tempos a seguir, hoje o giro, a atualização foi concretizou-se, não é? E portanto tivemos que inserir isso no livro de alguma maneira. Em 2018... Desculpa interromper, eu li o teu livro em 2020 e muitas das coisas que tu escreveste em 2018 já estavam a acontecer quando e já tinham acontecido muitas em 2020, e foi bastante interessante perceber isso mesmo que estavas a referir agora. Sim, então tivemos um bocadinho também que incorporar isso, porque repara, quem começa a ler o livro em 2021 e eu estou a dizer vai acontecer isto, vai ficar estranho, não é? As pessoas vão achar que mas este fulano está a fazer uma previsão sobre uma coisa que já está a acontecer ou que já aconteceu no ano passado, e isto era esquisito. Então tivemos que pôr um bocadinho a integrar essa parte do em 2018 eu falei disto na primeira edição do livro, e o que é certo é que hoje já estamos aqui, ou estamos ali, ou não foi assim, mas foi parecido, e tivemos que integrar esses acontecimentos. Aproveitei também para fazer, se calhar, novas ideias do que é que vem dali a seguir, não é? Portanto, fazer um bocadinho um ponto de situação. E também introduzir alguns conceitos que na altura estavam um pouco maduros e alguns não existiam, por exemplo, o DeFi. E introduzir aqui já me deste cabo de uma pergunta. Não, continua. Posso fazer aqui a pausa de então pergunta-me. Não, a pergunta está feita já. Em resumo, o livro tem cerca de 50 páginas a mais do que a versão anterior, portanto cresceu cerca de quase 20% em conteúdo e atualização e absorção de novos conceitos também. Acho que é um bocadinho isso. Portanto, estou mais contente com a última versão. Nós nunca estamos contentes. Eu queria fazer um livro muito maior e com muito mais conteúdo, mas este é o caminho. Ou seja, eu acho que foi uma boa atualização, estou muito contente com o que foi feito, e fizemos isso na 8ª edição e agora estamos na 9ª edição, porque o livro tem corrido bastante bem. Para quando um livro chamado DeFi? Agora estás-me tu a estragar os possíveis segredos do que vem aí. Eu não sei se justifica, sabes? Eu acho que temos de ter, se calhar podemos ter essa conversa, e gostava de ter essa conversa com mais pessoas, porque o DeFi em si é uma coisa muito simples. A ideia de DeFi é uma ideia muito simples. É preciso falar, é preciso saber o que é que queremos falar sobre o DeFi exatamente, não é? É um novo mundo de finanças descentralizadas, não é? É isso que o nome diz, mas é preciso perceber muito bem o que é que queremos fazer com isso. Eu tenho pensado muito essa pergunta já me foi feita também, e também já me foi feita por mim próprio, não é? Quando é que vais pegar nisto e entregar aqui este conhecimento de alguma maneira? Eu acho que preciso de conversar mais com mais pessoas sobre isto, e preciso de amadurecer um bocadinho essa possibilidade, justificando-se, achando que há aqui matéria. Eu acho que se deve avançar, mas para já estamos em modo calmo. Tivemos agora também uma fase de atualização do livro, não é? Que foi feita no início deste ano, e também tivemos a trabalhar noutro projeto, que provavelmente vamos falar, não te quero estragar mais perguntas, mas sim, tocamos no DeFi neste livro, e tenho tocado isso nos conteúdos que tenho feito, mas é preciso definir aqui o caminho, porque eu acho que estamos numa altura que há muita coisa,
há muita confusão, há muito lixo e há muita coisa boa, e é preciso separar o trigo do joio e não meter a pata na poça a falar das coisas e a apregoar coisas que não são bem verdades. Portanto, eu sou muito cuidadoso com aquilo que digo. Eu quero mesmo entregar autonomia às pessoas, entregar conhecimento que depois as pessoas possam usar sozinhas. Eu não quero propriamente criar dependências de mim, não é? Eu preciso de ouvir o António, ou preciso perguntar ao António para decidir. Não, eu quero entregar a decisão própria, não é? A capacidade de decidir, de escolher e de compreender. E isso tem que ser feito pelas bases, tem que ser feito com conhecimento profundo. Pronto, existe uma expressão muito interessante que é muito usada nesta área, que é o do your own research, que faz a tua própria pesquisa. Ouvir o António, ler o Criptoativo. Há mais algum conhecimento muito interessante em Portugal. Eu gosto muito de ver e ouvir o Art for Café. Acho que eles passam muita informação de qualidade. E já começa a aparecer alguma informação o próprio Alex Crypto também passa alguma informação de qualidade. E são pessoas que eu vou seguindo, eu vou aprendendo com vocês. Acredito que o criptoativo.pt começa a ser também ou tem alguma base de conhecimento para algumas pessoas, que pelo menos é esse o caminho que nós esperamos. Já falámos um bocadinho sobre o teu livro, também tens um podcast chamado Bitcoin Talks. Já estamos em quantas temporadas, ou seasons, ou não sei como é que se pode dizer? Nós terminámos a 4ª temporada antes do verão, portanto terminámos em julho. Os últimos episódios da 4ª temporada, agora com versão vídeo também. Também temos versão vídeo no YouTube que está acessível a toda a gente, mas fundamentalmente sim, é um podcast, embora tenha versão vídeo, que eu acho que é uma questão de trazer as pessoas para o nosso estúdio, para a nossa sala, para mais perto de nós. E tem sempre umas t-shirts muito engraçadas. Eu gosto muito da In Before Ellen. Sim. Para mim essa é top. Eu acho essa é provavelmente a que eu uso mais vezes. Nós criámos esse projeto, enfim, Bitcoin Talks nasceu em 2018 com o livro e depois fomos fazendo temporadas, estamos na 4ª. O nosso compromisso era de arrancar agora no que chamamos a reentrée, não é? Agora na altura de setembro, até ao final de setembro gostávamos de recomeçar a 5ª temporada, e provavelmente vamos fazê-lo. Creio que na 4ª temporada arrancámos com a brincadeira das t-shirts, como forma também de criar aqui se calhar uma tribo, uma forma de nós nos identificarmos uns aos outros, uma forma de partilharmos de uma maneira cómica. Nós tentámos que as t-shirts todas tivessem alguma piada, não fossem só t-shirts a dizer Plan B ou algo do género. Nada contra o Plan B, mas acho que não é uma mensagem, ou é uma mensagem que achámos mais pobre. Nós quisemos brincar com as t-shirts, que elas fossem divertidas. Temos essa do In Before Ellen, um bocadinho para mostrar a ideia de que está toda a gente a seguir o Elon Musk nos tweets dele sobre Bitcoin, mas por amor de Deus, aquele rapaz entrou este ano em criptomoedas, ou o ano passado, e estar a seguir como tendência de mercado. Eu percebo que ele tem 25 milhões de seguidores, acho, ou 50 milhões de seguidores, eu nem sei, mas é assim uma coisa, sei que... Felizmente tem estado calado. Sim, eu creio que percebeu que brincar com aquilo é menos, causa algum dano financeiro a algumas pessoas, mas a verdade é que naquele momento da 4ª temporada, e talvez da 3ª também, porque foram seguidas, andou muita gente ao sabor e muito mercado ao sabor daquilo que ele decidia brincar. E isto para nós foi In Before Ellen, que é, eu não quero muito saber o que é que ele está a dizer nem a pensar, isso não vai afetar nada o que eu penso, porque eu entrei antes dele nisto e vamos lá ouvir quem interessa ouvir e não nos preocuparmos com o que diz o Elon Musk sobre criptomoedas. Portanto, é essa a piada. Temos outra também muito gira, que é o FOMO Sapiens, que é o FOMO, é um conceito que toda a gente sabe e toda a gente conhece quando está... Fear of Missing Out. Mas já agora, se ouvirem algum conceito que ao longo desta conversa que não entendam, vão ao nosso glossário. Temos lá já demasiados conceitos explicados e se mesmo assim não entenderem esses conceitos, entrem no nosso Telegram, enviem-nos um e-mail e perguntem-nos, que teremos todo o gosto em responder.
Boa, ainda bem que fazem isso, ainda bem que o fazem. O FOMO não é um conceito só das cripto, é um conceito também não só de notícias, como, aliás, é um conceito um bocadinho da sociedade que vivemos hoje, não é? Sim. Nós vivemos todos numa... por causa tudo destas, muito rápido, tudo muito rápido. Sim, a questão das notificações e das aplicações que nos comem a mente aos bocadinhos. O que temos como consequência é um sentimento de FOMO muito forte, que se nós não soubermos lidar com ele, estamos ao sabor do que... E estamos sempre em sofrimento, não é? Com este medo de, mas eu não sei, quer dizer... enfim, esta é toda uma outra conversa que tem a ver com o cripto, mas não só. Então criámos a brincadeira do FOMO sapiens, porque eu acho que é a nova espécie que nós somos hoje, e a forma como nos comportamos é como FOMO sapiens. Enfim, depois temos mais duas ou três t-shirts que estão à venda no website da editora Self, e que são também uma forma de nós... Na verdade, o nosso podcast é gratuito, não é? Nós trabalhamos há algumas horas para aquilo, e a forma foi, não vamos abrir um Patreon para isto, porque acho que não é a cena, não vamos abrir um peditório, mas vamos pôr aqui uma brincadeira que eu acho que é um valor acrescentado para quem gosta de cripto. Ter uma t-shirt daquelas é giro, e é uma forma de entre aspas, nos patrocinar e de entrar nesta tribo que veste a camisola. Essa era a brincadeira. Enfim, continua disponível, e acho que é para os superfãs, né, de criptomoedas. Para quem ainda não conhece o podcast, eu já ouvi todos os episódios, sou super fã, já tinha partilhado contigo há pouco que é muito, eu não tenho por hábito repetir alguns programas, já repeti alguns episódios, mas por hábito não tenho por hábito de repetir episódios, mas já fiz muitos quilómetros a ouvir-te no podcast, e aconselho a quem ainda não conhece, ou a quem já conhece mas ainda não ouviu todos os programas, que ouçam, porque traz sempre valor acrescentado. Obrigado. Então, nós temos Bitcoin como moeda de primeira geração, acho que isso é inequívoco. Podemos considerar Ethereum como a segunda geração, considera-se Cardano como a terceira. Concordas com esta afirmação? Eventualmente, o Cardano nasce do Ethereum, não é? Não só nas suas pessoas, como também nos projetos, porque as ideias que ali são implementadas são ideias que nasceram ainda na fundação do Ethereum. Uhum. Não sei se é uma terceira geração, sem dúvida é uma 2,5, sem dúvida. Não sei se é uma terceira, porque eventualmente poderão estar a surgir outras coisas que poderão vir a ser terceiras gerações de uma forma mais definitiva. A única coisa que eu estou aqui a tentar dizer com isto eu não gosto de criar muitas... Às tantas estamos na 10ª muito rapidamente. Sim. Eu não sei se justifica sermos já, porque na verdade estamos a falar de uma forma diferente de fazer uma coisa parecida. Eu acho que vão surgir coisas mais diferentes e que merecem mais o título de terceira geração no futuro breve. Eu não estou preparado para dizer é isto ou é aquilo. Eu acho que temos várias coisas a quererem acontecer, mas diria que sim, podemos dizer que hoje é uma terceira. Eu se calhar ia mais para uma 2,5, até porque talvez o Ethereum também converta mais para esse caminho, e portanto não os distinguia assim tanto. Diria que estão ali num campo ainda muito próximo. Mas sim, mas estamos a falar de layers diferentes, não é? Cardano e Ethereum são coisas diferentes. Então qual é que é o caminho que vês? Ou seja, falaste aqui que estão a surgir projetos diferentes que podem realmente assumir como uma terceira geração. Qual é o caminho que tu vês para a terceira ou para a quarta? Qual é o caminho que tu vês aí a seguir? De alguma maneira, cada vez que tu crias uma grande potencialidade, que primeiro foi a Bitcoin, não é? Como moeda, tu depois tens projetos que nascem a partir dessa criação, não é? Houve alguém que potenciou uma coisa e criou uma base, e depois sobre essa base são construídas coisas alternativas, mas que na verdade são aquela ideia, são simplesmente formas diferentes de trabalhar aquela ideia. Tu podes ter outras criptomoedas para função de moeda, não é? E de transação de valor, que nasceram da Bitcoin. Quando nasce o Ethereum, diria aqui a mesma coisa. Tu começaste a ter projetos que cumprem a mesma coisa, usam funcionalidades diferentes, mas visam resolver o mesmo tipo de problemas, e recorrem a coisas muito parecidas como solução, como seja, por exemplo, os smart contracts, não é? Uhum. Eu acho que tu agora começas a ter, tu tens obviamente o DeFi, se quiseres considerar o DeFi como uma inovação suficiente.
Eu acho que o DeFi é uma ramificação das formas de investimento dentro das criptomoedas, portanto, será uma revolução, não só uma revolução bancária, porque aqui sim trata-se de uma forma diferente de não teres um middleman, não é? Portanto, DeFi basicamente é finanças descentralizadas, portanto o que tu consegues fazer é excluir, mais uma vez, excluir um intermediário de um mercado. E aqui é arrojado, não é? Porque tu na Bitcoin excluís um intermediário de uma moeda. Quando falas de DeFi estás a excluir um intermediário de um mercado e a tornar esse mercado um mercado autorregulado. E isto é um desafio muito grande e é também uma afronta muito grande aos mercados de capitais e aos mercados tradicionais de ações e etc, não é? Instantâneo, algo que eu acho interessantíssimo em DeFi é instantâneo. Eu quero fazer um investimento, eu não tenho que esperar que o meu gestor de conta regresse do almoço para depois eventualmente ler o meu e-mail, contactar-me e depois daqui por 15 dias o investimento estar aprovado. Não, é instantâneo. É instantâneo tanto para começar como para acabar. É tudo muito rápido e depois até com percentagens que não existem em lado nenhum. Não existem, isto é inacreditável. Sim. É verdade, é uma forma de tu tirares um intermediário que, mais uma vez, que era muito ineficiente a fazê-lo, não é? E também era muito... Eu acho que esta é que é a parte difícil das pessoas, esta é que é a realidade com que nos cruzamos na rua. É um intermediário, mas é um intermediário muito... Eu não queria usar uma palavra muito forte, mas é muito... Tem demasiado poder sobre aquilo que é decidido acerca daquela matéria. Portanto, é alguém que se reserva a si um direito muito grande e extremamente desequilibrado sobre aquilo que deveria ser o seu papel na economia e no mercado financeiro, e nos empréstimos, e nos créditos, e etc. Criou-se uma ideia por trás do setor financeiro atualmente, e falo aqui seguradoras e bancos, fundamentalmente, criou-se uma ideia de que eles são quase um serviço público, de que eles nos ajudam e nos protegem a fazer algumas coisas. E essa ideia é muito errada, é uma ideia muito errada. São empresas como outras que simplesmente atuam no mercado que é muito regulado e que por isso é relativamente fechado. E depois tem também outra coisa que também traz, lá está, esconde uma ideia de serviço público quando há uma relação tão próxima com os governos e com os estados dos países, não é? Cada um com os seus. E tudo isto traz uma ideia de que governos e bancos são reguladores e são entidades quase que se misturam de alguma maneira. E isto é uma ideia muito errada. Era muito importante nós percebermos todos os dias e pensarmos todos os dias que um banco é uma entidade privada que tem fins lucrativos e que tem um objetivo concreto. E que nós devemos, ao máximo, procurar qual é a melhor solução para nós no que diz respeito a ter esse papel na nossa vida, não é? Com quem é que nos endividamos? Vamos escolher com quem é que queremos trabalhar. Não tanto a ideia de que é um privilégio trabalhar com eles, que é um bocadinho a ideia que as pessoas hoje têm, talvez porque também os seus princípios de finanças pessoais são um bocado pobres, porque nós damos tanto valor aos bancos porque precisamos deles, não é? E foi assim que fomos educados. A escola... não tem uma disciplina de literacia financeira. Os nossos pais, os nossos avós iam pedir, por favor, aos bancos, empresta-me lá dinheiro para eu poder comprar a minha casa, para eu poder comprar o meu carro, e foi sempre uma relação de subserviência perante a banca que parece que está a mudar um pouco com estas tecnologias que estão a surgir e que vão continuar a surgir mais e melhores ideias todos os dias, pelo menos é isso que eu acredito. Eu acho que isto está a ficar too big to fail, acho eu, é a minha opinião. E eventualmente possamos ver mais pessoas melhor informadas e a perceber realmente que isto poderá ser o caminho. Aliás, já temos alguns bancos a achar que este é o caminho, por isso se começarmos a ir, se os próprios bancos começarem a achar que por aqui é o caminho, eventualmente vai ser. Eu acho que sem dúvida há uma questão que é fundamental, que é assim, quanto mais não fosse, vai obrigar a uma mudança.
não é? Uma mudança de atitude. E isso aconteceu em todos os mercados, isso não é, repara, se olhares à volta, a quantidade de mercados que têm sofrido de disrupção por causa da entrada de novos players com uma base tecnológica, fundamentalmente tecnológica, e tu consegues pegar em N exemplos, por exemplo a Uber, imagina, se tu pegares no exemplo da Uber em Portugal, e o que aconteceu em Portugal, tu tinhas um monopólio, não é? Tinhas um monopólio de taxistas há umas dezenas de anos. E para teres um táxi tinhas de ter uma licença, e quem atribuía licenças era uma entidade, e essa entidade tinha um poder enorme sobre este mercado, e depois as próprias formas como eles se arrumavam, desculpa, estou aqui com uma chamada a entrar, espero que não tenha estragado aqui a gravação. Então, o que eu dizia era, conforme tu constróis estes mercados, tu constróis interesses e constróis grupos de interesse e constróis alguma, não quero dizer necessariamente corrupção, mas alguma promiscuidade na forma de gerir o mercado e privilégios. E, portanto, por exemplo, era mais fácil para um taxista ter uma licença, mais uma licença, do que para alguém entrar no mercado. E isto acontece em N mercados. O que acontece é, muitos mercados não foram postos em causa, não é? Quando a Uber entrou, primeiro foi o caos, não é? Eles vão estragar o mercado, eles não têm regras, eles são... É a mesma conversa do que a Bitcoin, se tu reparares. E isto, não há regulação nenhuma, a qualidade do serviço ninguém avalia, todas estas coisas. A verdade é que tu tiveste uma flexibilização, tiveste alguma legislação que permitiu a coexistência, e hoje circulam na rua. Eu não acho que os táxis vão deixar de existir, acho que vão continuar a existir, têm o seu lugar, os Ubers têm o seu lugar e, portanto, eu vejo exatamente a mesma coisa a acontecer nos bancos. Eu acho que o que vai acontecer no sistema financeiro é isto, que é um mercado que era só de um único segmento e só para um conjunto de pessoas, hoje não é possível e não é sustentável que continue a ser só deles, não faz sentido. Já não vai ser aceito pela própria sociedade, não, é impossível. E tens novos players e é preciso cada um saber como é que se vai encaixar nesta nova realidade e vais ter esta adaptação e vai ser rápida. Acredito que vai ser rápida. E achas que a criação de boa legislação, não é de legislação, a criação de boa legislação em Portugal está para breve ou é algo que vamos ficar aqui como aquele país na ponta da Europa que se está a esquecer do que está a passar no resto do mundo? Podemos olhar para isto de duas maneiras, não é? Podemos estar atrás ou melhor. Eu não sei se haver legislação por si é uma ideia. Eu acho que primeiro é preciso haver compreensão para depois haver legislação. E eu acho que a legislação, na maioria das vezes, e aliás eu no início deste ano estive numa conferência do empreendedorismo em Lisboa, organizada pela Câmara Municipal, e fui convidado para um think tank, digamos assim, sobre visão futura para a cidade. E o que eu disse lá foi, mais vale esperarmos para legislar uma coisa que depois compreendemos e percebermos exatamente o que é que ela faz e depois sim legislar, do que estarmos a legislar porque sim e porque achamos que devemos controlar, porque este é que é o problema da legislação, é uma obsessão pelo controle, e que muitas vezes é feita de forma irrefletida e que é só, nós temos que fazer alguma coisa relativamente a isto. E aliás tu continuas a ouvir notícias a toda a hora sobre temos que pôr a mão nisto, temos que legislar isto porque isto está um descontrole. Isto é só medo, não é? Isto na verdade é só medo do desconhecido, e deixei muito clara a ideia, quis passar muito a ideia clara de que historicamente, se olharmos para toda a história da humanidade, a legislação o que sempre fez foi castrar a inovação e portanto é importante olharmos para trás para pensarmos como é que podemos fazer melhor para a frente, não é? E eu acredito que legislar será interessante, mas inclusivamente o legislar nesta área pode ser um tiro no pé, pode ser uma grande demonstração de incompetência, porque às vezes podemos estar a querer legislar coisas que não são possíveis, e nem tudo é possível legislar, nem tudo é possível controlar, e a vida é mesmo assim, não é? Há regras e estamos numa sociedade e deve haver regras, mas é preciso percebermos o que é que temos mesmo que legislar porque ajuda as pessoas, ou o que é que estamos a legislar só porque queremos controlar coisas. Então eu acho que este dilema é muito interessante e esta é uma conversa que eu gosto muito e que estou muito interessado e portanto estou plenamente disponível para que me chamem para falar sobre isto.
é uma conversa que me interessa muito. Ouviste há relativamente pouco tempo saiu uma notícia sobre a eventual possibilidade de hipotecar através das criptomoedas. Surgiu, eu já não me lembro bem da notícia em concreto, mas a possibilidade de irem buscar as tuas criptomoedas para pagar dívidas que tu eventualmente poderias ter. Eu acho que o conceito, atenção, eu li o pouco texto da notícia que existia, não li nada de concreto, não percebo sequer a forma como é que isso pode ser feito. Eles vão buscar as minhas chaves privadas, chegam à minha casa e obrigam-me a dar as chaves privadas das minhas carteiras. Só se for assim, não estou a ver outra forma. É assim, só uma pequena correção, não hipotecar, mas sim confiscar, não é? Estamos a falar de... Sim, exatamente. Sim, ok. Eu já ouvi falar de uma coisa ou outra de forma muito informal, foi mesmo uma conversa, não li nenhuma notícia sobre o assunto. Lá está, não é? Esse é o tipo de coisas que não faz muito sentido e cada vez que o dizemos, aliás, algumas pessoas têm escrito em jornais, talvez porque os jornais não saibam bem quem chamar para falar. E toda a gente sabe isto, toda a gente que tem estado por dentro das criptomoedas nos últimos anos sabe isto, não é? E depois apanham-se assim coisas que são impensáveis e que são claramente quem não percebeu nada ainda do que leu, mas depois fala com uma autoridade que é invejável, é ali uma arrogância quase invejável. E falam sobre o tema com uma propriedade incrível. Isso não tem pés nem cabeça, não é? É impossível fazer isso. Isso é o mesmo do que estarmos a dizer que queremos confiscar um tesouro que alguém enterrou e que existe um mapa que está escondido no país, na secretária de uma avó de alguém que conhecemos num dia. Quer dizer, é impossível confiscares o que não conheces. E portanto isso nunca vai acontecer. Agora, como é que eles podem achar que está a acontecer? Através das leis da AML, não é? Anti-Money Laundering e KYC, o Know Your Customer, nos exchanges que cumpram estas legislações por já estarem catalogados e de alguma forma já terem compliance, aí sim diria que passam a começar a ficar eleitos para que isso possa acontecer, não tenho grande dúvida. Esse é o caminho. Mas vão sempre existir verdadeiras bitcoins que não são em exchanges, que são bancos, não é? Os exchanges, muitos deles são bancos e, portanto, não são verdadeiras criptomoedas nem carteiras de criptomoedas. Qualquer cold wallet previne que isso aconteça. Sim. A menos que tentem também meter AML e KYC nas cold wallets, o que me parece bastante plausível. Tentar sim, conseguir tudo, não sei, mas enfim. Acho que não vai ser por aí, acho que não vai ser esse o caminho, digo eu. Não sei, a gente já viu tanta coisa a acontecer. O conceito de bull market e de bear market é um conceito demasiado intrincado. E toda a gente, pronto, basta seguir um bocadinho as redes sociais e perceber que fala-se muito que estamos num bull market e que poderá acabar nos próximos meses e depois vamos entrar num bear market prolongado e que devemos comprar e vender, e existem muito estes conceitos por aí. Tu achas, e nós temos também assistido a muitas empresas com investimentos muito avultados, ou seja, a verdadeira entrada de dinheiro institucional nas criptomoedas. Tu achas que estes conceitos de bull market e de bear market continuam a fazer sentido quando temos empresas como a MicroStrategy, por exemplo, que até há poucos dias comprou mais 5.000 bitcoins? Assim, na verdade, bull market e bear market são noções enfim, já com alguma idade, não é? E que foram criadas muito em resposta ao mercado acionista, não é? Bull markets e bear markets existem há muitas décadas, não é? Talvez há centenas de anos, porque as bolsas de valores existem há centenas de anos. E eu acho que vão sempre existir bull markets e bear markets. A questão é usarmos gratuitamente expressões só porque hoje subiu e amanhã desce, e de repente estamos a fazer microgestão de bull markets e bear markets. Bull markets e bear markets são coisas que normalmente têm indicadores e tendências que nos fazem concluir que neste período estamos em bull market ou bear market. A grande verdade até é que normalmente estas coisas são feitas mais em retrospectiva do que propriamente no momento, não é? Porque na bolsa e nos investimentos
eu se calhar vou aqui talvez roubar uma expressão a um amigo meu, o Carlos, que diz que investir com base nestes indicadores é como estar a conduzir um carro a olhar pelo retrovisor. Porque, na verdade, tu só sabes a informação depois dela acontecer, não é? Quando olhas para gráficos e estás a fazer análise técnica, tu estás a conduzir a olhar para o retrovisor, não estás a olhar para a frente. Bull market, bear market tem mais a ver com conjuntura global que influencia um estado de espírito relativamente a um mercado. Isto nas criptomoedas é muito difícil. Nas criptomoedas é muito difícil perceber, porque elas nem sempre se vão comportar de forma igual ao mindset que estamos a viver. Aliás, percebemos isso na pandemia também. Por outro lado, podem se comportar de forma igual. Também vimos isso na segunda parte da pandemia, não é? No início do ano de 2021, a quantidade de entrada de gente nas criptomoedas e a subida dos valores foi muito repentina, mas ao mesmo tempo a bolsa também estava a subir. Portanto, na verdade, não era um refúgio do mercado, era um mercado crescente, o mercado acionista estava ao rubro e o mercado cripto também estava ao rubro. Ou seja, quando se fala de... E já estou aqui a mostrar... Ninguém podia sair de casa, estava tudo a arranjar maneira de gastar o dinheiro noutro sítio. Não, exatamente, e não só, tu ganhaste uma consciência muito grande de que as tuas finanças estão muito frágeis, não é? Tu rapidamente passas do 100% para o 10%, porque há um lockdown, e tu não queres isso, tu não queres saber que a tua vida está ao sabor de alguma decisão que de repente... Tu queres ter um refúgio, tu queres saber. Então a primeira coisa que as pessoas perguntaram foi: então e agora? E a minha vida? Não é? Como é que eu e o meu dinheiro? E a minha subsistência e a minha família? E quando tu consegues, a primeira coisa que as pessoas depois começaram a pensar foi: ok, então se calhar eu devia investir. Eu já há muitos anos que sabia que devia investir, já bem me tinham dito, não é? Já bem que eu já tinha ouvido falar que devia investir, não devia só andar a consumir, e isto foi uma oportunidade excelente para investir em vez de consumir, porque tu não podias consumir muita coisa. Estavas um bocadinho castrado, então gastar dinheiro, poupar dinheiro ficou mais fácil, e começaste a olhar mais para investir, e se calhar também investiste de qualquer maneira, mas isso é toda uma outra conversa. Mas muita gente até nos Estados Unidos, como vocês também já deverão ter conversado na alguns, ou saberão de certeza, houve muita gente com cheques entregues pelo governo, porque esse foi o estímulo do governo nos Estados Unidos, e esses cheques permitiram às pessoas também não gastar e começarem a investir para o futuro. Os primeiros cheques foram muito associados àquela recuperação rápida de março de 2020. Ficou muito associado à primeira entrega de cheques. Depois, quando houve a segunda entrega de cheques, estava toda a gente à espera que isso acontecesse, mas acabou por não se sentir de forma tão grande. É normalmente o que acontece. Quando toda a gente espera, provavelmente não se repete. Como é que se diz? Qual é a expressão? Buy the rumor, sell the news, não é? E depois, sim, exatamente. Mais ou menos como agora aconteceu com o hard fork do Cardano, o upgrade do Alonso. Toda a gente, Cardano vai para a Lua, e Cardano foi para a Lua foi antes, que subiu até aos $3, e a partir do momento em que começámos a chegar os dias próximos do hard fork, que aconteceu a 12 de setembro, Cardano só tem caído, e agora está ali nos $2 sim. E pouco. Mas sim. Não foi para a Lua como toda a gente esperava. Sim, nesse aspecto é mais uma vez um comportamento, começa a assemelhar-se mais a um comportamento de mercado normal da bolsa de valores, não é? Pelo menos das bolsas que têm mais dinâmica. Sim. Yeah. Como é que tem sido recebido o teu trabalho? Tu tens um livro, tens um podcast, tens algo que eu te vou perguntar a seguir, mas eu antes de te perguntar sobre o outro projeto que também é público, e as pessoas que conhecem o podcast sabem do que é que eu vou falar a seguir, mas como é que tem sido recebido o teu trabalho, tanto pelo público como pelos teus pares? Mostram interesse sobre a tua área, sobre a área das criptomoedas? Tens tido muita gente bater-te à porta: olha, explica-me lá melhor isto, e depois está aqui o livro. Como é que tem sido recebido? Olha, desde que eu publiquei o livro eu nunca tive uma má experiência, eu nunca tive um único momento ou uma única abordagem que fosse negativa. E
eu sempre vi um grande apoio ao trabalho e sempre vi uma coisa muito interessante que foi, ainda bem que alguém está a pegar nisto e a falar sobre isto como deve ser, que era como diziam sempre, porque as pessoas têm que saber e só há informação má e finalmente uma informação como deve ser e acessível a toda a gente e que vai ajudar a tornar isto muito mais mainstream, muito mais compreendido pelos motivos que devia ser compreendido. E sempre tive muito apoio e muitos convites para muita coisa. Aliás, desde então já dei dezenas de palestras em Portugal, sempre convidado, primeiramente por grupos, coworks, grupos empresariais ou até pequenos fóruns ou pequenos grupos de pessoas, depois mais já com trânsito para universidades, e a conversa já levada para outro nível, e também tech hubs, como por exemplo aconteceu no Porto, que já são instituições, não é? Portanto já começam a ser convites institucionais, também de jornais, revistas também, onde tenho escrito alguns artigos, e também pessoal na área de formação. Os meus pares, não sei bem o que seriam os meus pares serão empresários, serão com quem pensas... É por aí. Sim. Olha, as mais diversas formas. Há sempre aqueles que entram totalmente céticos numa conversa, e totalmente céticos, e normalmente são pessoas que trabalham na área financeira, que vêm de bancos, que vêm de seguradoras ou que vêm de consultoras, e que venha sempre com o discurso que essas entidades têm, portanto é totalmente normal, vêm dentro da sua cultura, não é? Se estás numa multinacional que tem uma cultura, é natural que a tua cultura faça aquele assunto, seja aquela, porque entretanto já te foi comunicado o que é que pensam sobre aquilo, e tu também pensas aquilo sobre esse ativo. Agora, é claro, as pessoas também gostam de mandar umas bocas e criar uma conversa eu gosto sempre destas discussões construtivas. Cria-se alguma... Eu acho que, aliás, eu até diria que são as coisas que eu mais gosto, porque enquanto são construtivas, não é? Quando entramos numa de dizer mal gratuitamente, eu estou fora do assunto, não me interessa nada, interessa-me pessoas que ponham em causa coisas que eu até possa não ter visto, e isto fascina-me. E então gosto muito, anima-me muito esta vontade ou este debate construtivo sobre salientar os pontos negativos, e de alguma forma permitir-me a mim dizer, não, mas talvez haja uma solução para isso, talvez isto pense nisso desta maneira, talvez haja esta forma de olhar para isso, que afinal isso não é um problema. Ou seja, é a criação de dogmas, não é? Nós vivemos muito com dogmas que vêm de trás, e quebrar dogmas é uma coisa extremamente... que me dá muito ânimo, dá-me muita energia. Então são conversas normalmente que eu gosto. Aliás, também isto tem tudo a ver connosco, não é? Nós só nos inserimos naquilo que partilhamos energia, e estar em coisas que não vibramos com elas, eu acho que não justifica. Torna-se um grupo de pessoas que perdem energia e que se calhar mais vale cada um ir fazer a sua vida para o seu lado, e concordamos em discordar, às vezes é necessário. Mas tenho tido sempre excelente feedback, e tenho animado conversas muito profundas, e portanto estou muito contente por isso também. Okay. Então, agora vamos falar do teu pelo que sei, terceiro projeto, que foi lançado há relativamente pouco tempo, que é o curso sobre Bitcoin e criptomoedas. Estou correto? Estás correto, exatamente. Para quem tiver interesse neste curso, o que é que pode aprender? Olha, o curso nasce desta experiência, mais desta experiência pessoal com as pessoas. Eu semanalmente, diariamente, tenho pessoas que me escrevem, não é? Não só pessoas que leram um livro e que se calhar querem comentar alguma coisa. Temos muito feedback de pessoas que agradecem muito e que aprenderam muito com o livro, e que vêm também, às vezes, depois que cria essa relação, depois surgem perguntas. E este curso é um resultado desta experiência já de feedback das pessoas. Ou seja, tudo aquilo que o livro ajudou a aprender, mas que nós precisamos de colocar as mãos na massa de uma maneira mais prática, para poder então
talvez por alguma insegurança nossa, para darmos os primeiros passos e comprarmos as primeiras criptomoedas, queremos ter mais garantia de que estamos a fazer as coisas certas nos lugares certos, não é? Porque também uma coisa que passamos muito no curso, e vocês também passarão, é a da responsabilidade, não é? Porque isto não vem só independência, vem responsabilidade. Se perdermos as chaves, perdemos o dinheiro. E eu acho que esta noção de responsabilidade foi muito bem passada. E o que eu sentia sempre nas palestras que ia dando pelo país fora e nestes momentos nas redes sociais, quando me escreviam, era às vezes a tirar dúvidas mais práticas. Então, faço isto, faço assim, etc. O curso é essa resposta, é esta ideia. Nós temos tutoriais no curso, o formato vídeo, o curso é muito baseado em vídeo. O formato vídeo permite-nos criar tutoriais para ajudar as pessoas no momento de compra, como é que fazem exatamente, no momento de criação de carteira, como é que fazem exatamente. Isto traz uma segurança, pelo menos foi essa a nossa visão, de dar esta segurança às pessoas de estás a fazer bem, é assim, vais aqui, fazes isto, crias isto, vais receber um e-mail onde vai acontecer aquilo, vais por este circuito. Portanto, temos uma área de tutoriais e isso é totalmente novo e isso não é possível em livro. Seria extremamente maçador e extremamente... Clica aqui, clica ali, estar a ler, não. Era horrível. Não. Era horrível ler isso, era nada intuitivo, era uma experiência muito dolorosa para ambas as partes. Para mim de escrevê-la e para as pessoas de ler seria doloroso. O curso permite-me não só falar com as pessoas como estamos agora a falar, não é? Em voz direta e em viva voz. Eu não tenho nenhuma repetição de conteúdo entre o curso e o livro, portanto são coisas que vivem autónomas. Embora conceitos que eu partilho no livro preciso de partilhar no curso, porque vai haver muita gente que tira o curso e não lê o livro, não é? E portanto, estes conceitos básicos do que é e como é que nasceu e o porquê são necessários de partilhar no curso, porque senão não seria um curso de introdução e compra de criptomoedas. Então o curso, cada pessoa pode fazê-lo com o seu tempo. Ou seja, não existe ali uma especificidade, tem que ser de dia 10 de fevereiro a 20 de abril. Não, nós quisemos criar um curso que permitisse às pessoas aprender ao seu ritmo e ver os vídeos ao seu ritmo e, portanto, eles são livres. Existe um roadmap, ou seja, existe uma vontade de que tu não passes para a última lição sem ler a primeira, portanto ele tem um roadmap que deves seguir. Tu consegues quebrar isso, consegues pôr como já vi e saltas. Eu não recomendo, eu acho que é importante fazer aquele percurso. Tal como tu dizes, existe uma lógica pensada, como existiu para o livro, também há para o curso, não é? Ou seja, para absorver bem esta parte é bom aprender bem esta primeiro, então não convém muito saltar, mas enfim, as pessoas são livres e isso é uma garantia, as pessoas têm que se manter livres e poder escolher o que querem fazer. E também foi muito importante que cada um pudesse fazê-lo ao seu ritmo. Eu não quis fazer o curso todo live, porque ia ter que obrigar as pessoas a estar naquele horário, naquela aula, a absorver aquilo, depois faltaram, a aula seguinte vai ser diferente, então não. As pessoas, hoje temos que entregar um serviço com qualidade, que é cada um tira o curso à velocidade que entender e que precisar para absorver os conceitos e faz ao seu ritmo. Temos uma coisa engraçada que é, periodicamente, a última aula do curso é uma aula presencial. Presencial via Zoom, ou seja, é uma aula marcada via Zoom com as pessoas que tiraram o curso e isto faz-se um bocadinho como turmas, o que não significa, e aliás está a acontecer agora, pessoas da primeira turma estão-se a unir a pessoas da segunda turma para estarem numa aula do mês de outubro ou do final de setembro, aliás, e portanto na verdade o que se faz é reunir turmas que estão no mesmo momento, portanto que idealmente já tenham conseguido concluir ou estar próximas do final do curso e inscrevem-se nas aulas e esta aula é presencial, onde podem tirar todas as dúvidas comigo em direto, podemos conversar, podemos até criar conversas entre pessoas e talvez até criar amizades, quem sabe, ou pelo menos amigos e pares que nos ajudem a conversar sobre o tema, não é? E é um bocadinho esta ideia de comunidade também que se quer criar aqui. Interessante. Tens mais algum projeto de futuro que queiras ou que possas partilhar connosco? Em termos das criptomoedas, há alguns projetos onde eu tenho sido, também por estar nisto, não é? Ao longo dos anos tenho sido consultado por alguns projetos e com algumas ideias para implementar projetos. Eu não tenho nenhum ênfase que possa falar sobre eles, não posso fazê-lo. É justo. Portanto, nesse aspecto diria que não.
Em termos de projetos, temos o podcast que vai arrancar, queremos nós, até ao final de setembro, onde vamos introduzir aqui alguns conteúdos um bocadinho mais também virados para finanças pessoais. Queremos que as pessoas, porque muitas vezes percebemos também por feedback destes anos a fazer o podcast e da nossa própria brainstormings à volta do que é que fazemos afinal e porque é que estamos aqui, porque a verdade é que um podcast sobre criptomoedas ser o segundo podcast mais ouvido na área de negócios em Portugal é alguma coisa, é muito engraçado. E aliás estivemos no top 20 do podcast em Portugal há algumas semanas, o que quer dizer que há muita gente a ouvir-nos e claramente não são só pessoas de criptomoedas. E eu fui percebendo também pelos feedbacks que tudo bem que falamos de criptomoedas, mas falamos de outras coisas. E as pessoas abordaram muito esta ideia de consciência financeira, de finanças pessoais, etc. E que ali aprenderam coisas que, sobre o dinheiro que não sabiam, não é? Portanto, nós falamos de criptomoedas, mas por causa disso obriga-nos a falar do dinheiro e de como é que devemos ver o dinheiro e porque é que é importante ver o dinheiro desta maneira e como é que se deve investir e como é que se deve poupar. Então, se calhar vamos assumir um bocadinho, isto estou a revelar em primeira mão, portanto parabéns para ti que me sacaste aqui uma informação que não era pública até agora. Vamos introduzir de uma forma mais assumida alguns conceitos no nosso podcast. Não vamos mudar a nossa ideia, ok? Vamos manter a nossa ideia. Poderemos ter também um ou outro convidado na nossa quinta temporada. Essa é a nossa agenda. Portanto, olha, fica em primeira mão para vocês. Eu vou continuar a ouvir, eu sou, como me disse há pouco, sou fã e retira-se sempre, a minha experiência é que em todos os episódios há sempre um ou outro conceito, e atenção que eu leio muito e investigo muito sobre criptomoedas, e há sempre conceitos novos em todos os programas que eu acabo por retirar de lá. E parabéns pelo podcast, parabéns pelo livro. O curso, já percebi que está a ter bastante adoção, por isso parabéns também pelo curso. Obrigado por isso. António, quero agradecer novamente a tua disponibilidade para falares com o Criptoativo. Espero que esta tenha sido apenas a primeira vez. Okay? E desejo-te todo o sucesso para os teus projetos. Queres deixar alguma forma alguns links ou alguma forma que as pessoas possam chegar ao teu trabalho para nós deixarmos na descrição? Posso deixar, que a gente faça isso? Sim, posso deixar. A forma mais fácil talvez de aceder é ir mesmo ao meu website de autor, www.antoniovilaca.pacheco, não é? Porque Vilaça não tem cedilha na internet deste mundo, portanto antoniovilaçapacheco.com. E lá conseguem aceder ao meu trabalho no geral, tanto saber onde é que podem ouvir o podcast, como é que podem comprar o livro, como aceder ao link dos conteúdos do curso e conhecer todo o currículo do curso, e também conseguem comprá-lo através daí. Portanto, basicamente conseguem também contactar comigo através daí, e se quiserem inscrever-se numa newsletter que nós gostaríamos muito de alimentar, podem deixar sempre o contacto, e o que vai acontecer é sempre que houver novidades do meu lado, novidades de coisas que eu esteja a fazer, novos projetos ou novas coisas, vão receber atualização sobre isso. Portanto, acho que é mesmo ir ao meu site, dar uma olhada e deixar o vosso contacto. É isso. Okay. Posso também agradecer-vos, gostava também de agradecer primeiro a simpatia e por seres mais uma pessoa a entrar nisto e a querer fazer algo positivo em relação a isto. É bom porque a informação pelos canais normais não tem sido boa e se calhar nunca vai ser, e portanto se calhar temos que nos contentar com a ideia de que vamos ser nós a ter que criar, é um desafio se calhar, vamos ter que ser nós a criar uma boa qualidade de informação sobre esta matéria. E espero ver-vos por aí, como é óbvio. Espero que a gente continue a trocar aqui um contacto ao outro de vez em quando sobre assuntos, e desejo-vos também um bom crescimento para vocês e uns bons próximos momentos, e vou-vos acompanhar também e ver o vosso trabalho. Fico contente. Sejam bem-vindos, se é que eu tenho a arrogância de poder dizer isto por estar cá antes, mas bem-vindos ao mundo. Muito obrigado, António. Para quem nos está a ouvir pelo YouTube ou Spotify, deixem um like, comentem, partilhem, isso vai permitir-nos chegar mais longe e mais pessoas. Muito obrigado e até à próxima.
Um abraço. Tchau.